Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, na Rádio Web Nogueira, a melhor rádio web do Brasil. Meus amigos e amigas, o programa Ponto de Vista de hoje, dando sequência aos vídeos que eu disse que faria a respeito de comunismo, socialismo, capitalismo, nazismo, nazifascismo, tem a ver, né? Obviamente também tem a ver com a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. A Rússia é comentada aí por todo mundo como um país comunista. Então, o que é que o presidente Bolsonaro foi fazer lá? Outra questão que está aí na boca de todos os amigos bolsomínios é a proximidade que o presidente Putin teve com o presidente Bolsonaro, porque outros estadistas que estiveram lá na Rússia para uma reunião com o presidente sentaram-se em uma mesa longa, né, comprida, bem afastados um do outro, e o presidente Bolsonaro estava bem próximo, junto com um tradutor, para que se desenvolvesse então a conversa ali entre as partes. E isso causou assim uma euforia nos bolsomínios. Olha como o presidente Putin está tratando melhor o presidente Bolsonaro do que tratou o Macron, o presidente chinês lá, o Xi Jinping. Não é verdade? Será que isso é assim? Ou será que isso é mais um fake, como esse fake da entrevista que o Putin deu e que há uma legenda embaixo com uma tradução que não tem nada a ver com o que ele estava falando, ou então com aqueles fakes que o Bolsonaro foi lá e impediu a guerra da Rússia, né, com a Croácia. Vamos então esmiuçar um pouquinho esses fatos todos. Ora, o presidente Putin, quando ordenou que parte das tropas recuassem da posição onde estavam, na questão lá da Croácia, o presidente Bolsonaro ainda estava viajando, estava indo à Rússia. Então, isso já desmantela esse fake news aí de que o Bolsonaro foi lá e intercedeu para que não houvesse guerra. Nem quando ele chegou lá, ele pôde conversar sobre esse assunto com o Putin, até porque nessas relações aí internacionais, diplomáticas, né, na verdade o Brasil não é um protagonista, não é um país envolvido aí nessa questão, então não tem muito que dar palpite nesse caso aí, né? Cada um resolve o seu problema da melhor maneira possível. O Brasil sempre foi neutro nessas questões e assim deve permanecer. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ao chegar à Rússia, ficou hospedado no hotel em quarentena e teve que passar por 5 exames de Covid para, depois disso tudo, então, poder participar da conversa com o presidente russo. Os outros presidentes, né, no caso aí o Macron, presidente da França, ele não se recusou a fazer esses exames, por isso então esse distanciamento, né, naquela mesa tão bonita, né, grande, mas foi por conta disso. O Macron falou, não, eu não vou fazer o exame, deu lá a explicação, todos sabem, então fizeram a reunião naquele distanciamento, muito mais do que 1,5 metro, né, que a OMS diz que é seguro, a distância entre uma e outra pessoa numa conversa. Porém,
o presidente Jair Bolsonaro indo completamente na contramão da posição que ele tem aqui no Brasil, ele se submeteu aos testes, se submeteu a ficar lá em quarentena e também a usar máscara. Então, vocês vejam, aí já é um outro ponto. Vocês vejam, então, que a postura do presidente aqui no país é uma, contra a vacina, contra exames, contra a máscara, contra o isolamento, mas lá na Rússia foi outra. Enquanto que o presidente francês manteve a mesma postura, tanto lá na França quanto na Rússia, certo? Ele tomou a vacina, se vacinou tal, e achou desnecessário passar por esses testes aí de Covid. E não fez. E foi recebido da mesma maneira. Já o Bolsonaro se curvou, então, ao presidente russo e fez tudo o que foi pedido. E, então, participou de uma maneira um pouco mais próxima, mas ali tinha uns 2 metros, mais ou menos, de distância um do outro, né? Outra questão é que também lá no passeio que o presidente brasileiro fez na Rússia, foram visitar o túmulo do soldado desconhecido, que eram os soldados comunistas que lutaram contra o nazismo. Então o presidente Bolsonaro foi lá prestar continência e prestar lá toda aquela cerimônia nesse local aos soldados, né, que caíram lá no combate contra o nazismo. Então eu não preciso, né, falar aqui qual é o posicionamento do Bolsonaro, qual é as expressões que ele usa, porque vocês já sabem, né? Ele é contra o comunismo, mas é a favor aí de um outro lado. Mas foi lá na Rússia e fez o contrário do que ele normalmente faz aqui no Brasil. Então, o que é que isso quer dizer? Exatamente que a viagem foi um fiasco, foi um fracasso? Não, politicamente até não. Eles podem lá, talvez, ter fechado alguns acordos comerciais, né, bilaterais, acordos que podem vir a ser bons para o Brasil. Desculpem. Também o presidente se colocou, né, numa situação um pouco complicada quando ele disse que ele era solidário. Nós nos solidarizamos com a Rússia na questão ali dessa briga com a Croácia. Então isso pode causar um mal entendido aí lá com o presidente norte-americano e com outros presidentes aí, por causa dessa frase mal colocada, né, do presidente Bolsonaro, que não podia passar sem dar a escorregadinha dele, na verdade. Então, essa frase em questão é preocupante, né? É muito preocupante, pode ser entendida ou dar um entendimento de que o Brasil está, então, alinhado com a Rússia nessa questão aí, né, nessa quase guerra com a Croácia. Aí é um problema que o Itamaraty vai ter que resolver. Então, meus amigos, por todas essas questões aí e esse posicionamento contrário, se mostrando tão dócil, seguindo as orientações lá da Rússia, usando máscara, fazendo exame contra o Covid, participando de cerimônia para os soldados comunistas que morreram num combate lá contra os soldados nazistas, né, na época da guerra. Tudo isso eu acho que é
uma questão para que os bolsominions fiquem com a pulga atrás da orelha. Será que o presidente Bolsonaro virou um esquerdopata? Será que ele virou um comunista, respirando lá o ar da Rússia? Por isso ele tomou essas atitudes? Será? Aguardemos os próximos capítulos, né? Vamos ver qual vai ser então a postura do presidente quando pôr os pezinhos dele aqui de volta no Brasil. E aí, pessoal, esse foi então o programa Ponto de Vista de hoje na Rádio Web Nogueira com o seu amigo José Antônio Nogueira. Tenho só mais um recadinho no final. Depois do dia 20, o sorteio da caneca da Rádio Web Nogueira. Se vocês quiserem entrar em contato com a Rádio Web Nogueira, por favor, anotem aí um número de WhatsApp para que vocês possam conversar então aqui com a Rádio Web Nogueira. 11, vou falar bem devagarinho para que vocês possam anotar aí, certo? 11 99589 3554. 11 99589 3554. Tá bom? Aguardo vocês então. Tchau e até a próxima, pessoal.